ainda vai falar mais uma palavra ainda, mas essa é a palavra quando Jesus falou assim, está consumado, está realizada, está terminada a obra. A Bíblia diz que Jesus, ele falou essa palavra e logo em seguida ele rendeu o Espírito, né? Rendeu o Espírito, ou seja, no outro texto, né? Lá de Mateus, Lucas, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito para Deus e ali ele fechou os olhos e Jesus então morreu a morte nossa aqui na terra. Morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo aqui conosco, né? Está vivo, meu irmão, Jesus está vivo. Então, mas essa é uma palavra de triunfo, de vitória, né? É uma palavra de alguém que veio a esse mundo para cumprir uma missão e ele terminou essa sua missão. Então essa palavra de triunfo, eu gostaria de meditar com você nessa noite, uma palavra simples, uma palavra breve. Daqui a pouquinho nós vamos estar indo para casa, né? Mais abençoado com essa palavra. Essa palavra está consumado, uma palavra conhecida até há muitos anos atrás, quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, essa expressão, né? A primeira vez foi lá em Mantena, no ano de 2000, 2001, quando eu fui fazer um curso que o pastor Hélio dava lá, pastor Neuci, há muitos anos atrás, sobre evangelismo explosivo, que eu ouvi essa palavra, que eu vou dizer aqui pela primeira vez. É a palavra no grego, é a palavra chamada tetelestai. Tetelestai significa está pago. Às vezes eu brinco com o Elzimar, né, quando eu saio, né, depois no início do mês assim, eu saio com a quantidade de dinheiro, vou passando nas lojas, nos lugares da cidade que a gente tem que pagar, e aí depois às vezes eu mando, né, tem bastante tempo que eu não mando, né, meu bem? E aí eu mando ali assim, ó, paguei isso, aí eu coloco embaixo assim, tetelestai, está pago, né? Eu aprendi essa palavra, que significa está pago. Mas essa palavra tetelestai tem 3 sentidos que nós vamos aprender aqui. Tetelestai no grego é uma palavra que tem 3 sentidos. Primeiro sentido dessa palavra é a mesma palavra está consumado, que no grego é chamada de tetelestai. Tem 3 sentidos dessa palavra. O primeiro sentido dessa palavra é o sentido, por exemplo, de quando o filho recebia uma tarefa do pai, e aí ele ia lá, executava aquela tarefa, aquele serviço, né, que o pai havia feito para o filho fazer para ele, e aí o filho voltava e falava para o pai assim: pai, tetelestai, eu fiz a tarefa, eu fiz a obra, eu fiz o serviço que o Senhor mandou fazer. Esse é o primeiro sentido dessa palavra, meu irmão. Jesus estava falando para o pai, ele estava assim: pai, eu fiz a tarefa, eu cumpri a minha missão, eu acabei a obra, eu cumpri a missão, eu cumpri o propósito para o qual o Senhor me enviou aqui para a terra, está terminada essa obra, e agora eu posso voltar para o Senhor, meu pai. Era o primeiro sentido dessa palavra. Jesus, ele estava dizendo: olha, eu cumpri o propósito, eu terminei essa obra. É a mesma palavra que Paulo usou lá em 2 Timóteo 4:7, quando Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse completar a carreira é o mesmo sentido que Jesus estava falando, que olha, eu completei a carreira, eu completei a obra está pronta, e a obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário está pronta, meu irmão. Já está pronta, não tem mais nada para Jesus fazer. Ele acabou a obra lá, a obra que ele fez lá, morrendo na cruz lá. A obra está pronta. Hoje de manhã nós falamos sobre isso aqui, né? O véu já foi rasgado,
Agora somos nós que adentramos a presença de Deus, porque a obra que Ele queria fazer para que você e eu tivéssemos acesso à sua presença, essa obra foi completada, meu irmão, amém? Ele completou a obra. Tetelestai, está terminada a obra, Pai. Tetelestai, eu obedeci, a Bíblia diz lá em Filipenses 2, de 5 em diante, que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi até o fim, meu irmão, por você e por mim. Ele não deixou a obra pela metade, não, meu irmão, ele completou essa obra. Tetelestai, eu fiz o serviço, Pai, eu completei a obra. É o primeiro sentido dessa palavra. O segundo sentido dessa palavra era, importante também, era um sentido, era uma palavra comercial, que usava muito naqueles dias, e usa hoje também muito ainda aqui no Brasil, né? Na nossa cultura, você vai lá na loja, e paga a sua conta lá na loja, geralmente eles colocam um carimbinho lá, colocava, agora está tudo mais, já sai impresso, né, o recibo, né? Mas geralmente, quando a gente pagava, eles colocavam um carimbo lá. Tinha um carimbo de pago, né? Pago. Muitos anos atrás, meu pai tinha um boteco, né? Era boteco mesmo, na roça, aquela coisa mesmo. E aí tinha um caderno desse, e cada cliente tinha ali, né? A gente ia colocando a lista ali, tinha o nome do cliente, né? E aí a gente ia anotando ali as coisas que o cliente ia comprando naquela botequinho, boteco mesmo. E aí a gente colocava o famoso PG, né? Pago, tá pago. E naquele tempo, meu irmão, tinha essa palavra tetelestai, também tinha esse sentido comercial, né? Que significava está pago, né? Está pago agora, a dívida da humanidade, a dívida daqueles que me receberem, a dívida daqueles que realmente colocar a sua fé, a sua confiança, que acreditarem nessa obra da cruz, essa dívida foi paga, Pai, está acabado, está pago. Está pago a dívida, meu irmão. Lá em Colossenses 2,14 diz assim, tendo rasgado o escrito de dívida que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. Ele removeu o tratado de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, era uma dívida que eu tinha, que eu não conseguia pagar. A Bíblia diz que ele removeu essa dívida. Não existe mais dívida, meu irmão. Quando você vai a Jesus, não importa, não interessa os seus pecados, não interessa o seu passado, a dívida sua é removida lá do livro. A dívida é removida. Lá em Romanos 8:1 a Bíblia diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa entregou a vida para Jesus, meu irmão, não interessa o seu pecado passado, não interessa o seu passado. A Bíblia diz, era prejudicial a nós, a dívida. Ele removeu inteiramente, não ficou dívida nenhuma. Ele removeu inteiramente, ele não deixou um restinho lá. Na roça tinha isso também, né, antigamente, né? A pessoa ia lá e falava assim, eu não consigo pagar, eu devo aí R$130, mas eu vou dar R$100 aí, e o resto fica aí. E aí a gente colocava assim, deu tanto. Eu mesmo, eu fazia anotação lá do meu pai. Colocava lá, resto, R$30. Alguém já viveu isso aí? Só eu mesmo que sou caipira da roça, né? Já passou assim, não era assim?
de resto, né? Ficou de resto R$ 30, né? Mas a Bíblia diz, meu irmão, que ele removeu a dívida inteira. É a dívida inteira, meu irmão. Não ficou nada para trás, não ficou resto de dívida para trás, que ele removeu a dívida toda. E sabe o que ele fez com essa dívida? Para onde é que vai essa dívida? Não vai para o SPC não, né, pastor Nelci? Não vai para o Serasa não, meu irmão. Ele cravou a dívida na cruz. Se tiver um jeito de cravar aqui, não tem jeito. Ele cravou a dívida na cruz, meu irmão. Olha, removeu inteiramente, removendo inteiramente, cravando a dívida na cruz. Olha aqui a sua dívida aqui, olha, na cruz. Isso não deve mais nada. Ele pagou, olha essa cruz vermelha aí de sangue, meu irmão. Ele pagou com o próprio sangue dele, a sua dívida e a minha. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, tetelestai, meu irmão, significa está pago a dívida. Pai, eu paguei pela dívida deles, eles não devem mais nada. Qualquer pessoa que chegar aí, Pai, e falar assim, eu creio no seu Filho Jesus Cristo, Pai, pode receber, não tem dívida mais, já está tudo pago. Amém, meu irmão? Está pago. Não deve nada. E o terceiro sentido aqui é o sentido da palavra com significado imobiliário, né? O primeiro sentido é o pai que fez a tarefa, é o filho que fez a tarefa que o pai mandou. Pai, completei a tarefa. Bacana, meu filho. Né? Segundo, é aquela palavra comercial, né? Foi lá e está pago, carimbou ali, está pago, não deve nada para ninguém mais, acabou, está pago a dívida. E o terceiro sentido dessa palavra, é o sentido imobiliário. É como se fosse o registro da escritura de posse. Tinha esse sentido, quando a pessoa, ela era proprietária de algum bem, comprava de uma pessoa, pagou, olha, está pago, eu fiz a tarefa, eu ganhei o direito aqui, olha, paguei com meu sangue lá na cruz, agora está pago essa dívida, e agora esse bem me pertence. Agora registra para mim aí no cartório. A escritura, tinha esse sentido do registro de uma escritura no cartório. Era direito de posse. Agora eu tenho direito de posse sobre isso, sobre esse terreno. Eu comprei, eu paguei o preço por isso. Então registra aí para mim no cartório. Então, meu irmão, tem esse sentido, tetelestai. Significa, meu irmão, que agora, uma vez que você crê em Jesus, uma vez que Ele pagou por você lá na cruz do Calvário, uma vez que Ele concluiu a obra, concluiu a tarefa, pagou o preço por causa dos nossos pecados, agora então Ele adquire o direito de posse sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? A gente não chama Jesus de Senhor. O Senhor, o que significa Senhor no contexto da Bíblia, meu irmão? O Senhor era o dono. O Senhor era o patrão. O Senhor é aquele que realmente a sua vida agora pertencia a Ele. Então, meu irmão, tinha esse sentido, esse significado de direito de posse. A Escritura foi registrada. A Escritura da nossa vida foi registrada lá no cartório de Deus, lá no livro de Deus. Apocalipse 22, versículo 15, seu nome está lá. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo um dia, colocou sua vida nas mãos dele, realmente colocou a sua vida nas mãos dele, meu irmão. Apocalipse 20, versículo 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa palavra dá-nos a entender que realmente existe um registro lá, diante de Deus. Talvez não seja um livro, mas a Bíblia chama aqui de o livro da vida, ou seja, tem um registro lá com o nosso nome, né? Tem um registro lá, está registrado o direito de posse, né? Está registrado lá o meu nome, o seu nome, o nome de todos aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, meu irmão. Você tem um dono. Você tem um dono. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós temos um dono, nós temos um Senhor agora, e a coisa melhor do mundo é a gente saber que a gente tem um dono, que a gente tem um Senhor, a gente saber que o nosso nome está lá diante dele. É a melhor coisa. Quando os discípulos ficaram tão alegres, tão felizes, porque eles voltaram rejubilando de alegria, porque até os espíritos agora submetiam aos discípulos. Jesus falou assim: olha, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então, meu irmão, você, ele conquistou, quando ele disse lá, tetelestai, quando ele falou essa palavra lá, meu irmão, está consumado. Ele estava tanto falando, olha, que a obra dele foi concluída. Ele estava dizendo que o preço foi pago. Mas ele estava dizendo também que a sua vida, a vida eterna, foi garantida para você e para mim. E essa vida está registrada lá diante de Deus, quando nós cremos e entregamos a nossa vida para Jesus. Então, meu irmão, eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, agradecer a esse Deus que não deixou a obra inacabada. Tem alguém aqui que já contratou um profissional, um pedreiro, ou qualquer outro profissional, e o profissional deixou a obra inacabada? Tem não, né? Já passei por isso, não com pedreiro. Meu pedreiro foi uma bênção, uma bênção. Mas Jesus não, meu irmão. Ele, a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra, ele há de terminar essa obra até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ele fez a obra lá no Calvário, mas ele está fazendo e continua fazendo a obra na sua vida. Cada vez que você dá um passo para ele, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele quer que essa obra seja completada individualmente na sua vida também, meu irmão. A obra, ele começou a obra, ele concluiu a obra, ele pagou o preço por mim e por você. E agora, se você crê realmente nesse Jesus, meu irmão, a sua vida é eterna, já está garantida, está registrada diante de Deus, quando você abre o seu coração para crer nesse Deus tremendo e maravilhoso. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Queria orar por você, abençoar a sua vida, dizer para você nessa noite que não tem nada mais que dependa de Deus, meu irmão. Só depende de você a obra que Ele veio fazer. Ele já fez lá na cruz por você. Só depende de você abrir o seu coração, abrir a sua vida para Ele nessa noite e dizer: Jesus, eu creio que o Senhor já pagou o preço lá na cruz por causa dos meus pecados. Diga assim: eu creio, Jesus, e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que essa obra foi consumada. Eu creio que hoje mesmo eu tomo posse dessa vida eterna, porque o Senhor já conquistou para mim lá na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eu oro nessa noite, meu Deus, e abençoo
cada vida, meu Deus, nesse lugar, cada pessoa, meu Deus, que ouviu essa palavra, esta mensagem, meu Deus, toma nas suas mãos, Pai. Toma nas suas mãos, se tem alguém aqui ainda na dúvida, Pai. Toma nas suas mãos, Pai, o Senhor já fez a sua parte, agora só falta a parte dessa pessoa de crer no